queridos alunos, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Aldaléia Santos, sou a professora de Ciências e vamos para a nossa aula de número 21, Revisão e Avaliação. E vamos para a nossa revisão. Olá, queridos alunos, e vamos para a nossa revisão. Nós vimos que aquele movimento que o Sol faz em torno, que a gente acha que é da gente, né? Passando pela nossa cabeça, era um movimento do Sol. Contudo, nós aprendemos que, assim como os demais corpos celestes, o nosso planeta Terra não é estático, portanto, realiza movimentos. E os movimentos da Terra são responsáveis por fenômenos astronômicos como a existência do dia e da noite, a contagem do ano, fenômenos como os solstícios e equinócios, as estações do ano, a criação de fusos horários, entre outros. Agora eu te convido a entendê-los, pois esse conhecimento é fundamental para compreender a complexidade e dinamicidade do universo. E vamos lá, iniciando com o movimento de rotação da Terra. Nós observamos, aqui o movimento de rotação que o nosso planeta realiza. E a Terra realiza diversos movimentos. Contudo, nem todos, produzem efeitos diretos em nossas vidas. Por isso, passam despercebidos. Mas há dois movimentos principais realizados concomitantes, cujas consequências são sentidas e vividas diariamente por nós. São eles a rotação e a translação. Como nós observamos aqui na nossa imagem, o movimento de rotação vai ser o quê? Quando a Terra gira esse movimento dentro do seu próprio eixo. E observamos aqui na imagem que lá atrás está o Sol. Então, o movimento de translação vai ser o movimento da Terra em torno do Sol. Então, mais calma. Vamos ver agora os impactos dos movimentos da Terra. Vai ter influência direta, do dia e da noite, como nós observamos na imagem anterior. Tem ali a exposição, Ora uma parte está iluminada, ora outra parte está no escuro. Então, por isso que tem influência direta no dia e na noite. E influência no clima de cada local, justamente pela alternância da exposição aos raios solares. E, com isso, também o quê? A modificação das paisagens, conforme a incidência dos raios solares no planeta, nós vamos ter ali uma determinação de qual tipo de paisagem aquela região terá. Então, vamos ver agora algumas consequências do movimento de rotação, que são a sucessão dos dias e das noites, a criação dos fusos horários para organizar as diferentes horas no mundo. Houve essa padronização, essa criação desses fusos horários, que ali determina, tendo como base o meridiano de Greenwich. As diferenças na distribuição da radiação solar pelo planeta, Então, vamos ver aqui na nossa imagem, como que ocorre essa sucessão dos dias e das noites. Então, a principal consequência do nosso movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. Então, vamos observar aqui na imagem. Nós temos o Sol, certo? A Terra girando no seu próprio eixo. Observem aqui que ela está
levemente inclinada, né? Aqui temos como se fosse o eixo principal, contudo, ela está levemente inclinada. E aí há essa diferença dos raios solares que atingem o nosso planeta. E aí nós vamos ter uma área exposta ao Sol, que vai ter o seu período de dia, e a outra área que está na penumbra vai ter a formação da noite. Então, com isso, esse movimento de rotação tem a indispensável função de regular a exposição do nosso planeta ao Sol, certo? E aí, nós temos também, dentro desse movimento, né, a criação dos fusos horários. A criação dos fusos horários. Então, aqui nós temos o Brasil, tem 4 fusos horários, certo? E aqui nós temos essa parte aqui que abrange essas ilhas que ficam fora. Aqui a região, né, que engloba a nossa referência aqui no Brasil é qual? Brasília, certo? E aqui nós observamos a região onde nós estamos. Então, nós estamos 1 hora atrasadas de Brasília. E já ao 4º fuso horário, que pega aqui Acre e uma pontinha do nosso estado do Amazonas, já vai estar o quê? 2 horas atrás do horário de Brasília, certo? E agora nós vamos observar aí o nosso movimento de translação. Então, o que é o movimento de translação? É o planeta Terra, né, realizando o movimento em torno do Sol. Isso ocorre por conta do campo gravitacional gerado pela massa do Sol, fazendo com que a Terra fique presa, né, na sua órbita. E esse movimento de translação, ele ocorre em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos, numa velocidade média de 107 km por hora. E a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita é de 23,5 graus, é responsável pelas estações do ano. Então, a translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação, certo? Olha que curioso. E agora falando sobre as estações do ano. Vamos lá. Nós vimos, né, aqui no vídeo anterior que quando a Terra faz esse movimento em torno do Sol, chamado translação, vai ter ali a criação das estações do ano, certo? Então, essas estações do ano, nós temos um ano, são 12 meses. Essas estações, elas vão estar divididas em 3 meses cada uma. Então, quando no hemisfério norte for inverno, no hemisfério sul é verão. Quando for primavera no hemisfério norte, no hemisfério sul, é outono. E quando for verão novamente no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, certo? E assim nós temos as estações do ano, sempre opostas, né, para cada hemisfério do planeta, certo? E ali marcando também o solstício e o equinócio. Solstício de verão, quando o planeta tem 12 horas, né, mais ou menos 12 horas de dia e 12 horas de noite, certo? E agora nós vamos mudar o nosso assunto e passar para um tão lindo e encantador canto, a fecundação. A fecundação ocorre quando os 2 gametas, né, masculino e feminino, fazem o quê? O seu encontro, o encontro extraordinário dos gametas, e vai se desenvolver dentro do ventre materno, culminando com o nascimento. Como nós estamos vendo aqui, ó, o espermatozoide entrou no óvulo e ali inicia o processo da vida.
Então, a reprodução humana é o processo pelo qual novos indivíduos humanos são gerados e ela envolve a combinação de material genético para criar um novo organismo, certo? Então, nós vamos ver aqui uma breve animação de como ocorreu isso. Então, nós vimos lá, o espermatozoide acionou no óvulo e aí forma o zigoto. O zigoto começa a sua multiplicação, né, das células através do processo de mitose. Então, nessa primeira multiplicação, nós vamos ter o quê? A formação da mórula, né? Então, os espermatozoides e depois do blastocisto. Observem aqui, essa parte aqui, cadê? Aqui. Essa parte externa, né? Aqui nós estamos vendo a implantação do zigoto, através vindo ali para o endométrio. Então, através dessa implantação que começa o desenvolvimento, a formação da placenta, e aqui nós temos o desenvolvimento embrionário, correto? Com a formação da ectoderme, mesoderme, que vai ali originar todos os tecidos e os órgãos. O saco gestacional e a bolsa amniótica, essa parte aqui amarela. Então, aqui nós observamos num corte, né, esse saco gestacional, a formação do coração, que ocorre por volta da 3ª, 4ª semana, o cordão umbilical, que vai trazer ali os nutrientes, e o desenvolvimento. E tudo isso com a união de 2 células, né, reprodutivas. Olha que coisa linda! E assim, né, ocorre o desenvolvimento dos seres humanos, certo? Então, dando continuidade, nós vamos ver agora um resumo desse período aqui de desenvolvimento embrionário. Vamos lá. Aqui nós temos aquela primeira fecundação, né, quando o espermatozoide entra no óvulo, unindo ali o material genético, e dentro das primeiras semanas de gestação, né, termina ali o período embrionário. Já no 2º trimestre, nós vamos ter todo o feto já formado. A partir deste momento, deixa de ser embrião e passa a ser chamado feto. E no último trimestre, a criança já está pronta para nascer com apenas por volta das 32 semanas, passando a não ser mais prematuros. Então, inicia-se com uma única célula, que posteriormente se divide em várias células que acabam por formar os vários tecidos e órgãos. E o parto, nós vamos ter aí exemplos, né, do parto natural, parto na água, parto de cócora e parto normal. Professora, eu acho que parto normal é a mesma coisa que parto natural. Não, há uma diferença. Observem aí. No parto normal, a mulher ela vai estar no hospital, ela vai receber ali uma anestesia, uma interferência, né, no processo natural. E no parto normal, ela vai ter uma doula, uma parteira, alguém que vai lhe auxiliar, contudo, ela não vai receber nenhum tipo de medicação ou corte para auxiliar na passagem da criança. Professora, e o parto cesariana? O parto cesariana já é uma intervenção cirúrgica quando há risco para a vida da criança ou da mãe, certo? Por isso que a importância do pré-natal. Quando devo fazer, né? Para que haja o controle da saúde, tanto da mãe quanto do bebê, é importante ser realizado o pré-natal para controle de vitaminas, para controle de vacinas, né?
Então, a cada 2 semanas, entre 28 e 36 semanas, e uma vez por semana, de 36 até o nascimento do bebê. E agora nós vamos iniciar um novo bloco, e a professora está aqui no escuro, e você deve estar se pensando: professora, por que a senhora está no escuro? Porque eu queria lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é eletricidade? Opa, mas antes de continuar, deixa a professora acender a luz. Muito bem, agora sim. E aí, você sabe me dizer o que é eletricidade? Eletricidade é um fenômeno físico resultante da movimentação de partículas carregadas eletricamente, como elétrons e prótons, e essa movimentação gera correntes elétricas e campos elétricos, que são fundamentais para o funcionamento de dispositivos elétricos e eletrônicos no nosso dia a dia, certo? E vamos observar aqui a imagem, né, de fontes de energia elétricas. Vamos lá. E agora nós vamos ver quais são as fontes de energias que existem no nosso estado. O estado do Amazonas possui diversas fontes de energias disponíveis, destacando-se principalmente energia solar. Apesar do grande potencial, né, a energia solar ainda é subaproveitada no estado, ocupando a 24ª posição no ranking nacional de produção. Já a energia hidrelétrica, né, a nossa região amazônica detém 65% desse potencial não aproveitado no Brasil, sendo uma das principais fontes de energia elétrica. Temos também o gás natural, né? O Amazonas é um dos maiores produtores de gás natural do Brasil, com destaque para o gasoduto de Urucu-Coari, Manaus. A biomassa, que é uma solução energética viável para a região, contribuindo para universalização do serviço de energia elétrica e a redução das emissões de gases do efeito estufa. Essas fontes de energia são fundamentais para atender a crescente demanda por eletricidade na região, especialmente em Manaus, que é o maior centro consumidor de energia do estado. E agora nós vamos conhecer uma usina termoelétrica de Iranduba, que tem ali, né, como uso o combustível fóssil. E agora vamos ver o outro tipo de gasoduto que nós temos, outro tipo de energia, que é o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, que traz ali, né, a energia através do gás natural. Lembrando que o gasoduto Urucu-Coari-Manaus foi inaugurado em 2009. Tem uma vida útil estimada de aproximadamente 30 anos. Isso significa que, com a manutenção adequada, ele deve continuar operando até cerca de 2039. E aí a sua importância não só pela produção de energia, mas também como a questão, né, econômica, desenvolvimento econômico que ele trouxe ali para a região do seu entorno, certo? E outra forma de energia é a energia solar, que tem grande expansão, que cresceu cerca de 528% na nossa região, atende a nossa demanda, porque o recurso, né, a energia solar é a energia transformada da radiação solar. Então, na nossa região, nós temos isso para dar e vender. E outras formas de energia nós temos através do óleo diesel, né? Que cidades e comunidades inteiras dependem do diesel para a geração de energia elétrica e estão expostos a apagões, a racionamentos diante de uma eventual desabastecimento do combustível. Então, essa energia aí, através do óleo diesel, né, gera aí um grande impacto econômico e não dá ali uma energia, uma continuidade, uma estabilidade na energia para as cidades que ali tem esse tipo de termoelétrica. E ao investir em energia renovável, a nossa região amazônica pode trilhar um caminho de desenvolvimento sustentável, conciliando a preservação ambiental com o progresso econômico e social.
E essa foi a nossa revisão. Espero que você tenha tirado aí as suas dúvidas e até a próxima.